Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Emmanuel vem comentar na lição 2 do livro Pão Nosso. Pensa um pouco. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também produto potencial recebido da infinita bondade com o recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. O que mais deseja? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Vamos lá, a gente divide o estudo de hoje em duas partes. No primeiro momento, Emmanuel vem chamar a atenção que na vida verdadeira, que é a vida do Espírito, os títulos que a gente traz aqui na Terra, eles não fazem muita diferença se a gente realmente não usar esses títulos para tarefas, obras, né? Como diz aqui, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. A gente lembra aqui que recentemente, né, o livro Nosso Lar foi transformado em filme, e a gente tem facilidade até de ver pelo YouTube, né, na Netflix. E esse filme tem um momento que o André Luiz chega lá do outro lado e fala, eu sou médico. E ele fala, tá bom, médico, você é médico do corpo, você nunca se interessou pelo espírito. Aqui as pessoas não têm o corpo físico que vocês têm na Terra. Então o convidou a recomeçar todo o aprendizado para ele para poder estar trabalhando lá do outro lado da vida. E o que acontece? Quando fala que a gente leva daqui só as nossas obras, a gente leva daqui o que a gente está trazendo daqui, inteligência, o que a gente teve de patrimônio que a gente adquiriu e o que a gente leva daqui de sentimento. A gente vai levar o que a gente fez diferença na vida das pessoas também. Isso aí, então são três coisas, né? Base intelectual, base moral aqui junto com o sentimento e as obras que a gente praticou, que a gente deixou aqui na Terra. Porque a gente fala das obras, porque as obras elas não vão estar relacionadas nem a inteligência, nem a aquisição sentimental. Mas elas vão estar agindo dentro da lei de solidariedade, que aquele que recebeu o benefício, quando eles não tiver mais sobre essa influência da matéria, a gratidão vai aparecer, e a gratidão aparece com alguém estendendo a mão para você também, mesmo você não tendo desenvolvido muito a sua inteligência, e nem também ter aberto muito os canais do seu sentimento. Esses são os três patrimônios que a gente tem. Então ele vem falando aqui que a gente se escora nos títulos que a gente fez, por exemplo, o título de cada um, em que cada um é formado, qual é a profissão de cada um, qual é a religião de cada um, os títulos que tem. Ele fala, cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Isso é uma discussão teológica que às vezes a gente encontra alguns amigos de outras religiões que ele fala que o mais importante é a fé. A gente não vai colocar nem um nem o outro como mais importante. A gente vai dizer que tanto a fé como a obra, as duas são muito importantes, porque a gente sabe também que aquele que pratica a obra sem fé, aquela obra não tem resistência, resignação, continuidade na grande maioria das vezes. A fé ela dá o ingrediente maior à obra. Agora também aquela fé que é inoperante, ela só atrapalha a gente, fica igual a água estagnada que apodrece também, né? Então o que acontece? Ele vem dizer pra gente que é o seguinte, que ele não está dizendo que a palavra também, a pessoa que só usa da oratória e não usa da prática, fala, a palavra também tem a sua importância, todavia é necessário compreender que o verbo é também um profundo
potencial recebido da infinita bondade. Então, até a gente saber o que a gente está fazendo com o nosso verbo. Quando a gente para conversar, qual é o teor das nossas conversas? São conversas edificantes que vão estar ajudando nossos amigos a saírem da situação difícil que estão, a suportarem a dor, né, que estão passando nesse momento, ou está sendo palavras mais para querer agitar, para querer trazer mais raiva, mais animosidade, mais problema? Aí fica cada um reflexão. Mas aí agora ele vem fazer o link com o objetivo da lição. O objetivo da lição é falar o seguinte, ó, a afirmativa desse Jesus, nesse particular, reveste de perecível beleza. Porque o que a gente poderia dizer de um Salvador, por exemplo, que fosse aqui um legislador falasse para todo mundo e não fizesse coisa nenhuma. Agora olha como é que é a vida do Cristo. Ele vem traçar aqui muito rapidinho, né? Começou entre homens do campo, né? Ele mesmo sendo de Nazaré, teve que fugir para Belém, nasceu em Belém, depois voltou para Nazaré depois de algum tempo, ficou rodando aquelas cidades ali, Cafarnaum, aquelas cidades ali por próximo. Chegou até a fugir para o Egito com medo do censo que estava sendo feito, a morte de muita gente. Aí depois volta, viveu entre doutores irritados, pecadores rebeldes, nunca se afastou de ninguém. A gente até hoje, né, eu fui criado ouvindo isso. Quem se mistura com porcos, farelo come. E esse ditado ele vai ter algum sentido quando ele diz respeito à influência que algumas pessoas fracas ainda se deixam influenciar. Tá? Influência que algumas pessoas podem estar fazendo sobre as outras que sejam permissíveis. Agora, gente, será que Jesus comeu algum farelo aqui dentro dessa linguagem? Jesus falava, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Ele ficou no meio de pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes, terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Um parágrafozinho só vem resumir todo. E depois ele vem falar para a gente está querendo moleza? Será que alguém aqui está querendo moleza? Se você quer fazer alguma coisa realmente que seja para fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem que trabalhar, tem que sair dessa parte de só ficar na teoria, só ficar na conversa. Esse momento que a gente tem aqui agora, por exemplo, são 10 minutos por dia, no mínimo. Porque como se tornou rotina, né, 10 minutos mais os outros momentos que a gente... Na verdade, a gente está buscando bagagem, buscando, na verdade, informações que nos dê a base, nos sustente nas tarefas que a gente vai desempenhar. Agora, se você não desempenhar tarefa nenhuma, ficar sempre na situação do faroleiro, né, ficar sempre lá de cima observando e quando não desce para fazer nada, não vai arregaçar a manga para fazer nada. Você vai simplesmente estar abrindo mão de estar adquirindo experiência e adquirindo contato com o ser humano mesmo, que é o que vai proporcionar para a gente o desenvolvimento do amor, da compreensão, da paciência. Então não adianta a gente ter tanto conhecimento e ficar na vida insulada, nessa vida aí de monge, e que não tem contato absolutamente com o povo. Pelo contrário, a gente vai aprender a ser monge sim, de uma certa maneira, para depois estar trazendo esses conceitos e promovendo o alívio, promovendo a paz para aqueles que estão aqui. Então a gente vai pensar no seguinte, as pessoas interpretam de uma maneira, né, você trabalhar a obra do Cristo que está falando aqui, as obras que eu faço em nome do meu Pai. A gente fazer a obra do nome do Pai, vamos botar assim, ao invés de interpretar só como lado religioso, interpretem assim, por favor. Eu fazer o meu trabalho direitinho, meu trabalho profissional, mesmo sendo remunerado, mas eu estou fazendo o melhor e até um pouquinho mais do que eu posso fazer. Eu tratar com simpatia as pessoas, procurar criar um ambiente bem amistoso, né, de vizinhança, de amigos no ambiente profissional e principalmente com a nossa família. É esse que é o objetivo. Se você não estiver conseguindo colocar esse objetivo em prática, você não está conseguindo entender o que é uma obra do nosso Pai. Então, quando ele bota aqui, foi com homens do campo, viveu bem aquele momento de homens do campo, e com alegria, com orgulho. A gente fica pensando assim, né, quando a gente pega os trens aqui do Rio de Janeiro, e que a gente vê o povo ali, aqui é contato com o povo mesmo, com o pessoal que carrega o país nas costas, dá aquele orgulho na gente, vê a dificuldade que eles passam, mas isso vai colocando a gente sempre de maneira mais
a descer do pedestal, entender que a gente tem como fazer muita coisa assim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.